Poder recebe o deputado licenciado Fábio Garcia, que agora exerce aí a missão de ser secretário da Casa Civil de Mato Grosso. Bem-vindo, Fábio, mais conhecido como Fabinho, né? Obrigado, Márcia. É um prazer estar voltando aqui, Abdala. Um prazer estar voltando aqui ao Conexão Poder mais uma vez. Eu agradeço mais uma vez pelo convite. Como é que está sendo essa experiência aí na Casa Civil? Como é que está sendo essa missão? É muito positiva. Primeiro, quero aqui agradecer ao governador Mauro Mendes, porque a Casa Civil ele é um espaço de confiança do governo, né? É um cargo de extrema confiança do governador. Portanto, agradecer o convite e dizer que tem sido uma experiência bastante positiva poder participar como chefe da Casa Civil da gestão, da administração, do dia a dia do governo. Um governo que tem feito muito por Mato Grosso, feito muitas entregas em todas as áreas. A gente pode destacar aqui algumas áreas. O governo Mauro Mendes já entregou mais de 2.500 quilômetros de asfalto novo em todo o estado de Mato Grosso, está construindo 6 grandes hospitais nesse momento no estado de Mato Grosso, 4 hospitais regionais, um grande hospital aqui em Cuiabá, o Hospital Central, ali no Centro Político Administrativo, que será o maior hospital já construído no estado de Mato Grosso, também o Hospital Júlio Miller, ali na estrada para Santo Antônio Leverger. Então são 6 grandes hospitais, reformando e ampliando e construindo novas escolas. São de centenas de obras escolares sendo construídas. E na área de segurança pública nós temos hoje a segurança pública mais bem equipada de todo o país, né? São armas novas, as melhores armas do mundo, são equipamentos novos, são carros novos, são coletes balísticos novos, quer dizer, todo um conjunto de investimento na segurança pública faz a nossa força de segurança pública ser a mais bem equipada do país. Investimentos também nas unidades prisionais. Mato Grosso é o único estado do Brasil que tem hoje mais vagas em presídios do que presidiários. Portanto, um investimento muito forte nas unidades prisionais. E tudo isso porque Mato Grosso é o bicampeão nacional em gestão fiscal. Nós fomos campeão no passado. Campeão novamente. Ser bicampeão nacional em gestão fiscal mostra a boa gestão, porque a gestão fiscal nada mais é do que como é que você arrecada e como é que você gasta seu dinheiro. E mostra que Mato Grosso tem sido muito eficiente no gasto público, né? Aplicando muito bem, e portanto é o estado brasileiro que mais investe no Brasil. Nenhum estado consegue investir tanto como Mato Grosso. Mato Grosso investe cerca de 20% do que arrecada, retorna como investimento para a sociedade, né? E a marca desse governo é realmente a boa administração. E essa função aí na Casa Civil, esse cargo é de extrema habilidade política, né? Considera que já seja aí um teste para as decisões do Executivo? Olha, eu já fiz parte, na verdade, deste mesmo cargo na Prefeitura de Cuiabá. Quando o Mauro elegeu o prefeito em 2012, assumi em 2013, eu fui o secretário de governo do então prefeito Mauro Mendes. E é um cargo como o cargo da Casa Civil, é o cargo que se relaciona com todas as secretarias, se relaciona com a Câmara de Vereadores, aqui no caso do governo se relaciona com todas as secretarias e se relaciona com a Assembleia Legislativa e os outros poderes. E no caso da prefeitura ainda, ali no cargo da Secretaria de Governo, a gente tinha os projetos estratégicos da prefeitura passavam por ali. E foi daquele trabalho que a gente tinha na Secretaria de Governo que surgiram projetos como Porto Cuiabá, que é a urbanização da Orla do Porto, a revitalização daquela urbanização, Parque das Águas, Parque Tianair, Hospital São Benedito, o projeto início da construção do novo HMC, do HMC, novo pronto-socorro de Cuiabá, também o projeto Novos Caminhos, que era para projeto de pavimentação asfáltica em diversos bairros de Cuiabá. Portanto, dali surgiram vários projetos para a cidade de Cuiabá. O Mauro também, assim como tem sido um grande governador, foi um grande prefeito de Cuiabá, saiu da prefeitura de Cuiabá com 80% de aprovação e a gente pôde dar a nossa parcela de contribuição naquele momento para a nossa querida Cuiabá, como secretário de governo e agora como secretário-chefe da Casa Civil, que são cargos muito similares. Portanto, essa experiência eu tive na prefeitura, não é nova para mim e ela é realmente uma experiência que te ajuda a conhecer por dentro os desafios de uma boa gestão pública, né? Então é uma experiência bastante válida para mim. Secretário, o senhor, na primeira resposta, o senhor exaltou aí a questão do governo ter uma excelente gestão fiscal. E essa semana aqui houve aí o anúncio de ter aí em torno de 256 milhões. Por que houve essa contenção?
Na verdade, essa questão da contenção a gente contingencia fundos específicos cuja arrecadação não for o tamanho da prevista, para que a gente possa ter certeza que qualquer despesa que a gente faça, ela esteja respaldada numa receita que vai garantir que a gente possa pagar, honrar com aquele compromisso. Então faz parte da boa gestão. Quando existe uma diminuição num determinado bimestre, a gente faz isso bimestralmente, quando existe uma diminuição num determinado bimestre de uma fonte específica, a gente faz esse contingenciamento orçamentário exatamente para impedir que a gente faça compromissos de pagamentos que a gente não possa honrar depois. É exatamente a boa gestão fiscal. O que não pode acontecer é o que acontece na Prefeitura de Cuiabá. A prefeitura faz mais compromisso do que pode pagar e fica devendo milhares e milhares de fornecedores, né? Devendo servidor público, né? Dá calote em servidor público, depois propõe parcelamento dessa dívida na Câmara de Vereadores, que deve ultrapassar 300 milhões de reais, e o que o governo faz é o contrário. A gente controla isso com muita rigorosidade, exatamente para impedir que a gente faça qualquer compromisso de pagamento sem ter a garantia que a gente tem os recursos para fazer isso. Então, no determinado bimestre onde há uma diminuição de arrecadação, a gente contingencia. Quando novamente há um aumento da arrecadação, a gente faz o descontingenciamento daquela despesa para que ela possa ser realizada com responsabilidade. Isso é em todo o governo ou tem áreas específicas? Neste caso foram em fundos específicos, mas a gente monitora, obviamente, o orçamento de todo o governo. Então o governador, por exemplo, na semana passada fez uma reunião com todos os secretários e essa reunião teve como objetivo exatamente a gente olhar a nossa execução orçamentária para poder garantir que a execução orçamentária seja feita com muita responsabilidade, que a gente tenha tanto um bom desempenho na execução orçamentária e aquelas secretarias que acreditem que não vão conseguir executar todo o orçamento, que a gente tenha esse orçamento liberado para as secretarias que estão desempenhando muito bem. Portanto, tudo faz parte de uma boa gestão fiscal responsável, com responsabilidade tanto com a população em geral, quanto com os fornecedores e aqueles que são prestadores de serviços do governo. Mas o que corta com esse contingenciamento? Corta a obra, por exemplo? Não. Corta? Não teve. São despesas fala contingenciamento, o pessoal já assusta, né? Exatamente. São despesas que têm sua destinação específica, né? Então você tem um fundo específico que ela tem uma destinação específica e naquele mês a gente estava previsto arrecadar, vamos supor, R$1 milhão e arrecadou 900. Então a gente contingencia 100 mil para aquele bimestre. Quando a arrecadação voltar, a gente descontingencia. Então, neste momento, não tem nada cortado de investimento previsto no governo, né? E a gente está executando muito bem a nossa lei orçamentária anual. Secretário, a gente viu aí que o governador Mauro Mendes pediu, a gente acabou de ver essa notícia, né? Ele pediu ao STF a suspensão do julgamento do marco temporal para demarcação de terras indígenas, né? O objetivo é que o STF só julgue esse caso quando o Congresso legislar sobre o tema. Mas e aí, além desse pedido do governador, a bancada também pode fazer algo a respeito? O marco temporal, só para a gente explicar para todo mundo, que às vezes as pessoas não sabem o que é o marco temporal. Tá no STF, né? O marco temporal é uma data que se acredita que tenha sido a data da promulgação da Constituição, em 88, a partir dessa data não se poderia criar novas reservas indígenas, somente demarcar aquelas que já tinham previsto até a Constituição. E por que isso é importante? Porque senão você fica muito vulnerável. O processo de demarcação de uma nova terra indígena, ele simplesmente inicia com um laudo antropológico da FUNAI. Então, qualquer antropologista da FUNAI pode chegar numa área rural ou urbana e dizer o seguinte: olha, aqui lá atrás, há tantos anos atrás, habitou aqui uma comunidade indígena, portanto essa área aqui pode ser objeto de uma nova reserva indígena. E isso é uma insegurança muito grande para todo o país, porque fica vulnerável se não houver uma data de corte que delimite isso, fica vulnerável o país inteiro. Qualquer área rural, qualquer área produtiva, qualquer fazenda, qualquer área urbana pode de repente virar, né, uma reserva indígena. Como disse o ministro Gilmar Mendes na discussão do marco temporal, ele disse uma vez, até Copacabana já foi habitada por índio, então de repente Copacabana vira uma reserva indígena. Portanto, a gente precisa ter uma segurança jurídica ao país. Quando você dá segurança jurídica, as pessoas começam a investir.
Se você tem uma propriedade rural ou urbana e você tem segurança que ela é de verdade tua, você pode investir nela. Se você não tem essa segurança e acha que ela pode virar uma reserva indígena, você não vai investir. E o investimento, ele movimenta a economia, ele gera emprego, ele cria renda, ele distribui renda. Portanto, a gente não pode colocar um país inteiro vulnerável a essa questão de demarcação de terra indígena. Até porque o problema das comunidades indígenas não é extensão territorial. Né? A gente já tem um grande espaço do território brasileiro ocupado por reserva indígena e mesmo as comunidades indígenas que vivem em extensas reservas de indígenas, de mais de milhões de hectares, inclusive, tem problema de qualidade de vida. Tem problema de alimentação precária, passam fome, o que deixa muito claro que o problema das comunidades indígenas não é ter mais terra, mas qual é o modelo, né? E o modelo que a gente acredita a gente precisa dar às comunidades indígenas tradicionais os instrumentos para que ela possa ter uma renda e melhorar sua qualidade de vida. Né? A gente, portanto, essa é a grande questão que precisa se debater no Brasil, não é em dar mais terra indígena e criar essa insegurança jurídica. Portanto, tomar a terra, né, dos produtores ou tomar a terra aí de quem seja. Exatamente. Né? Então, portanto, é muito importante a aprovação do marco temporal. Enquanto eu estava como deputado federal, né, eu sou diretor da Frente Parlamentar Agropecuária, né, o coordenador político dessa frente, quem faz toda a coordenação, e nós coordenamos o início da votação na Câmara. E ela foi aprovada na Câmara dos Deputados. Agora ela está no Senado. Portanto, seria muito razoável que o Supremo Tribunal Federal esperasse a votação do Senado. Até porque essa votação que está no Supremo, ela tem repercussão geral, quer dizer, ela pode atingir o país inteiro. E o Supremo sabe que o Congresso está na beira de fazer essa votação. Então, qual seria o mais sensato? Olha, vamos esperar o Senado legislar sobre isso. Né? O Senado aprovando, a gente vai ter uma nova legislação, dispensa essa votação. Né? Então, eu acredito que pela segurança jurídica, pelo processo legislativo, pela boa relação que precisa existir entre os poderes, o Supremo deveria esperar o Senado, de fato, votar o marco temporal que traz segurança jurídica ao país. Mas até assim uma curiosidade, porque independente de qualquer situação, nós não temos tantos índios para ocupar essa terra, né? Mesmo que ela... Hoje já nós não temos com o território indígena que tem aí. Né? Você tem aí milhões de hectares para milhares de indígenas. Né? Então a gente não precisa, para preservar a cultura indígena, de mais terra. Nós vamos discutir o modelo. Ninguém é contra preservar a cultura, as origens, as tradições das comunidades tradicionais indígenas. Ninguém é contra isso. O que a gente está dizendo é que o modelo que está implantado hoje no Brasil é um modelo falido. Né? As comunidades indígenas, ao mesmo tempo que já não conseguem mais preservar suas tradições, elas estão cada vez mais vulneráveis, né? E vivendo mal. Portanto, a gente precisa pensar no modelo. Não precisamos ampliar mais reservas de indígenas. A gente viu recentemente que o senhor estava aí na bronca com o ministro Carlos Fávaro, e a gente viu também que ele tem tido problemas ali no Centrão, tem muita gente, alguns ali pedindo a cabeça dele e tal. Até o presidente Arthur Lira já se manifestou que ele deveria deixar o ministério. Qual que é a sua opinião? O senhor acha que, digamos, a batata do Fávaro está assando, que ele vai cair, como tem dito? Olha, a decisão de demitir ou não o ministro é do presidente da República. Portanto, essa é uma decisão muito pessoal do presidente da República. O que eu pontuei com relação ao ministro Fávaro é que nós fomos a uma reunião, a bancada federal do Mato Grosso foi a uma reunião representada pelos seus 3 senadores, pelo governador do estado do Mato Grosso. Eu estava como chefe da Casa Civil, 5 deputados federais. Antes dessa reunião de bancada, a bancada inteira, 7 deputados federais e os 3 senadores enviaram um ofício ao ministro. E esse ofício pedia que a gente pudesse destinar dinheiro para fazer o Rodoanel, o contorno viário aqui da cidade de Cuiabá. Né? Porque é uma obra que tem licenciamento e pode começar ainda esse ano. Depois desse ofício enviado por toda a bancada, nós fomos lá na reunião com o ministro e pedimos ao ministro que a gente pudesse destinar recursos, garantir recursos para o contorno de Cuiabá, para o Rodoanel, e também a gente pediu ao ministro, na reunião inclusive, que a gente pudesse continuar com o processo de licenciamento
das rodovias federais 158 e 242, que são rodovias importantes para o estado do Mato Grosso. E esse tema foi especificamente debatido por diversas vezes na reunião com o ministro. Surpreendentemente, depois dessa reunião, o ministro Carlos Fávaro, que não estava presente na reunião, grava um vídeo e posta nas suas redes sociais dizendo que o governador do estado do Mato Grosso, e obviamente acompanhado pela bancada, porque a bancada estava lá, foi lá e pediu para tirar recursos da 158 e 242, né? Colocar esse recurso nas obras de Cuiabá e que isso iria comprometer a execução dessas obras, que não foi palavra de ninguém, né? E que ele não iria deixar isso acontecer. Mas isso não foi verdade. Eu digo com todas as letras, isso é uma mentira. Ninguém foi lá pedir para paralisar a obra da 158 nem da 242. Portanto, quando eu me posicionei porque eu estava presente na reunião e que o ministro faltava com a verdade naquela fala dele. Esse foi meu posicionamento. A questão, na verdade, da permanência ou não do ministro, essa é uma decisão específica do presidente da República. Mas nós não podemos omitir frente a uma fala que faltou com a verdade, que expôs 3 senadores do estado de Mato Grosso, 5 deputados federais que estavam presentes na reunião, o governador do estado e eu, no meu caso, chefe da Casa Civil. Eu acho que talvez possa ter até uma questão política aí, né? A gente tem visto que o Fávaro tem colocado que o plano do PT é que ele seja candidato ao governo em 2026. Você acha que o ministro tem estofo para isso ou o PT está se enganando? Olha, Márcia, deixa eu falar sobre eleição, né? Que a gente já está entrando na pauta de eleição e a gente já falou sobre isso aqui, eu tenho repetido isso diversas vezes. Eu sou a favor de um país, né, que fale menos de eleição e trabalhe mais. Quando eu tive a oportunidade de votar numa reforma política do Brasil, eu votei numa reforma de eleição única a cada 5 anos. Para que a gente tivesse mais tempo para trabalhar e menos tempo para falar de eleição. A gente não pode viver num país que a gente sai de uma eleição entre outra eleição. Entre uma eleição e outra, os políticos precisam trabalhar, cumprir seus compromissos de campanha, responder à sociedade. Afinal de contas, nós somos funcionários públicos, né? Portanto, a gente tem compromisso com a sociedade que, na verdade, nos elegeu e que, de certa forma, paga o nosso salário. De certa forma, não, que paga o nosso salário através dos seus impostos. Portanto, a gente precisa dar resposta à sociedade, a gente precisa trabalhar. Então, falar nesse momento de eleição 2026 é muitíssimo precipitado. Qualquer cidadão tem o direito de ser candidato a governador do estado do Mato Grosso, desde que ele cumpra o que a legislação permite. Tenha um partido político, né? Se filie a esse partido no prazo necessário, não tenha nenhuma pendência com a justiça eleitoral, nem qualquer condenação. Portanto, ele pode ser candidato, qualquer cidadão, incluindo, obviamente, o ministro Fávaro. Agora, é uma decisão muito precipitada e nenhum dos meus movimentos neste momento, eles estão pensando em 2026. O que eu fiz, como eu disse, é repor a verdade. Eu jamais poderia deixar que uma fala dessa, inverídica, pudesse prevalecer, né? Ainda mais quando é uma fala feita diante de que compromete uma bancada federal inteira e um governo do estado do Mato Grosso. Portanto, eu, como chefe da Casa Civil, nas minhas atribuições, tinha a atribuição de repor a verdade porque eu estava presente na reunião. Agora, isso tem nada a ver com questão política futura 2026. Muito cedo para a gente discutir 2026 nesse momento. E aí, Abitado, vamos discutir que ano agora? Mas, secretário, a gente sabe que o governador Mauro Mendes ajudou o ministro Carlos Fávaro a ser eleito senador. E de lá para cá, muita coisa mudou. Como que está essa relação do governo com o ministro Carlos Fávaro? A relação institucional necessária. O que você está me perguntando, de fato, aconteceu. Né? O senador Carlos Fávaro foi candidato a Senado pela primeira vez. Foi candidato a Senado na chapa do governador Mauro Mendes, junto com o Jaime, candidato a Senado, e eu suplente do Jaime. Né? Eu e o Jaime... Claro, participei da campanha. O governador Mauro se elegeu, senador Jaime, junto comigo, nós nos elegemos, né? E a senadora Selma se elegeu. O senador Carlos Fávaro pediu, então, ao governador para que ele pudesse ser o secretário-chefe representante do governo em Brasília. E ele foi nomeado, e é uma nomeação pessoal do governador, é o governador quem nomeia, né? Então foi uma nomeação do governador.
ao senador Carlos Favaro. E quando houve a cassação da Selma, Mato Grosso ficaria subrepresentado, porque cada estado tem direito a 3 senadores. Com a Selma cassada, Mato Grosso ficaria com 2 senadores. Portanto, o governo do estado provocou também, dizendo, olha, não, Mato Grosso não pode ficar subrepresentado. Nós precisamos ter nossa representação integral. E aí, o ministro Carlos Favaro assumiu o Senado, né, de forma interina até a realização de novas eleições. Quando vieram as novas eleições, o governador Mauro Mendes apoiou a candidatura do senador Favaro, que foi eleito senador da República. Portanto, o mínimo que, obviamente, nosso grupo esperava, quando o governador Mauro Mendes foi candidato, era, no mínimo, uma reciprocidade de apoio, o que não aconteceu. Pronto. Isso são os fatos. Eu não estou falando nada daqui que não é fato. São fatos. Né? Mas uma decisão pessoal dele de não apoiar. Né? E, ok. Agora, qual a relação que resta disso? Uma relação institucional. Ele hoje é ministro, nós temos um governo. Vamos manter a relação institucional. Ele é ministro da Agricultura. Aquilo que a gente puder trabalhar pelo Mato Grosso conjuntamente, que seja bom para o Mato Grosso, estamos prontos. Mas o senhor acha, assim, daquilo que a gente não sabe, que político tem aquela coisa, né, de falar que eu gosto de trair, mas não gosto de ser traído. Seria uma traição aí o que o Favaro acabou fazendo com o governador Mauro Mendes? Olha, Abdala, na verdade eu acredito que por reciprocidade, né, por lealdade, se tivesse no lugar do ministro Carlos Favaro, eu sem dúvida nenhuma teria apoiado quem me apoiou, quem me ajudou a eleger. Portanto, essa é uma questão de princípio para mim. Né? Agora, cada um tem seus princípios, eu tenho os meus, e eu me comportaria desta forma. O ministro Carlos Favaro se comportou de outra forma. E aí, claramente, foi uma decisão específica dele, né? E eu não vou julgar a decisão pessoal dele de não apoiar o governador Mauro Mendes à reeleição. Né? Mas eu teria, obviamente, apoiado quem me apoiou durante 2 eleições. Só mais uma pergunta em relação ao Favaro. Por essa experiência passada aí, em relação às eleições, e agora com essa situação que o senhor fez um vídeo colocando nas redes sociais, repondo a verdade do que aconteceu da reunião lá em Brasília com o governador e a bancada, e o ministro ter se comportado dessa forma, o senhor acha que o governo acende um alerta aí em relação a ele? Não, veja, não tem um alerta nenhum com relação a essa questão. Nós vamos continuar fazendo nosso trabalho, levando ao governo federal os pleitos que são importantes para Mato Grosso. Por exemplo, a gente tem um pleito lá no governo federal há muito tempo que é a estadualização, quer dizer, a delegação de competência do Parque Nacional Chapada dos Guimarães para que o governo possa cuidar do parque. Né? A gente vai continuar levando esse pleito, a gente entende que é importante a gente poder fazer os investimentos aqui no Parque Nacional Chapada dos Guimarães e na verdade, garantir a cada mato-grossense e a cada brasileiro entrada gratuita ao Parque Nacional Chapada dos Guimarães, ao contrário do que estava se prevendo, que era uma privatização do Parque da Chapada, cobrança de até R$100 para cada pessoa que fosse entrar no parque, quer dizer, uma família com 5 pessoas teria que pagar R$500 para visitar o Parque Nacional Chapada dos Guimarães e investimento só de R$18 milhões, enquanto o governo do estado está disposto a fazer R$200 milhões de investimento e entrada gratuita. Então, portanto, nós vamos continuar tudo que for de importante para o estado de Mato Grosso, nós vamos seguir buscando, dialogando com quem quer que seja, inclusive com o governo federal, para buscar essas garantias. A 242, a 158, a Ferrogrão, todas essas foram pleitos colocados pelo governo do estado do Mato Grosso no início deste governo, quando o presidente perguntou a cada governador: me fale quais são os projetos estratégicos para a gente colocar no PAC. Ele está no PAC lá porque o governo do estado também levou este pleito ao governo federal. Por isso está no PAC. Portanto, jamais o governo do estado ia querer tirar do PAC algo que ele colocou. Sim. Não tem sentido isso. Portanto, independente da posição, e a gente espera que não se repita essas posições de inverdades, né? A gente vai continuar trabalhando e dialogando com quem quer que seja, sempre que seja a favor do estado do Mato Grosso. Agora, secretário, não tem como a gente deixar de falar de política. A gente tem visto que tem a
previsão de vir aí o presidente do PL para ter uma reunião com o governador Mauro Mendes, tinha pelo menos essa previsão, né? Até para estar falando sobre essa aliança, o PL e o União Brasil, né? E como que seria discutida essa aliança aqui? É para 2026? É para 2024? Porque a gente sabe que o senhor é um dos nomes colocados para ser candidato à Prefeitura de Cuiabá, e tem o Abílio também, que é um dos nomes colocados para ser candidato à Prefeitura de Cuiabá. Tem a possibilidade dessa aliança? Márcia, o PL e o União Brasil caminharam juntos na eleição passada. O governador Mauro Mendes, candidato a governo, senador Wellington Fagundes, candidato a Senado, tendo o senador Mauro Carvalho de primeiro suplente, né? Então, natural que esses partidos se conversem. Nós temos agora eleições municipais no próximo ano. Existem municípios que o PL vai ter candidatura e gostaria do apoio do União Brasil. Existem municípios que o União Brasil vai ter candidatura e gostaria do apoio do PL. Conversar sobre isso é absolutamente natural. E também compreender que haverão municípios que nós não conseguiremos chegar a entendimentos também é absolutamente normal. Portanto, o presidente nacional do PL conversar com o governador Mauro Mendes sobre política é absolutamente normal. Portanto, a gente tinha previsto realmente a vinda do presidente do PL aqui, mas o governador Mauro Mendes terá que fazer uma viagem à China e à Índia. Portanto, exatamente na data. Então, a gente provavelmente reprograme essa visita. Ela deve acontecer sim, esses dois líderes políticos devem sim conversar, e é absolutamente normal. Assim como eu já conversei com o presidente do PL sobre as eleições municipais. Entendo que tem municípios, como é o caso de Cuiabá, que eles terão candidato, e a União Brasil também planeja ter candidato. Isso é normal. Isso não quer dizer que a gente não possa dialogar sobre outros municípios onde os interesses se unem. A política faz parte do diálogo também. Portanto, é absolutamente normal, natural conversar sobre essas questões no momento adequado, e a gente vai conversar. Tá, então, em outros municípios, aqui em Cuiabá não tem, então, a previsão inicialmente dessa aliança? A previsão em Cuiabá é que o PL tenha seu candidato, a União Brasil tenha seu candidato também, e isso faz parte do processo democrático. O senhor teria aí o Abílio como um adversário, então, não um inimigo político, digamos assim? Não tenho ele como adversário, eu tenho o Abílio hoje como um companheiro de bancada, né, um membro da bancada. Eu também sou deputado federal, então somos companheiros de bancada. A gente pode disputar uma eleição lá na frente a partir da confirmação das candidaturas na convenção. Hoje, o Abílio é um deputado federal. Eu sou deputado federal, estou na Casa Civil temporariamente, e todas as pautas que são de interesse comum para Cuiabá ou para Mato Grosso, não tenho nenhum problema de trabalhar junto com a Abílio. A gente tem trabalhado, por exemplo, nós montamos uma comissão para acompanhar os trabalhos da intervenção na saúde pública de Cuiabá, onde eu sou presidente e o Abílio é o vice-presidente. E a gente saiu visitando diversas unidades de saúde junto para a gente poder fazer um diagnóstico da situação da saúde pública de Cuiabá dentro do nosso trabalho. Portanto, faz parte. Lá na frente, depois da convenção, se ele virar candidato, depois da convenção, se eu virar candidato, seremos adversários naquela eleição, mas do meu lado sempre com muito respeito. Acredito que a gente pode disputar uma eleição, mas de qualquer forma acredito que as pessoas querem, sobretudo, mesmo na disputa eleitoral, respeito entre os candidatos, principalmente respeito às pessoas. Portanto, se viermos a ser adversários na eleição, será uma disputa onde a gente vai debater Cuiabá, o que é melhor para a nossa cidade de Cuiabá. Portanto, uma eleição bastante respeitosa. A pergunta foi justamente nisso, já nessa futurologia, estando os dois candidatos, né? O senhor falou que o PL tem candidato e que a União Brasil tem candidato. Quem que é do União Brasil? Como todos vocês sabem, né, existe, na verdade, hoje no União Brasil, dois nomes que estão sendo falados por todas as lideranças partidárias. É o meu nome e o nome do presidente Eduardo Botelho, né? E em algum momento dado o partido tem que tomar essa definição, né? Eu sou da opinião de que essa discussão deva ficar para o próximo ano. Eu acredito que a gente não deva acelerar as coisas. Normalmente os nomes são realmente debatidos no ano da eleição e definidos de fato em convenção partidária. É isso que se faz normalmente da política. E muitas vezes a gente viu o nome sendo disputado em convenção partidária. Óbvio que o partido pode definir isso antes. Eu sou apenas um membro integrante do partido, né? O partido hoje é presidido pelo governador Mauro Mendes. Temos aí grandes nomes dentro do partido, como o senador Jaime Campos, ex-governador e agora deputado Júlio Campos. Temos o presidente da Assembleia, temos o deputado Diomar Dal Bosco,
né? Temos 4 deputados estaduais, Sebastião Rezende, deputado estadual, 2 deputados federais, então um partido grande, 2 senadores, Mauro Carvalho e Jaime Campos, governador Mauro Mendes, portanto um partido com muitas lideranças, com maturidade suficiente para tomar essa decisão no momento certo, né? Agora, o que a legislação diz? Né? A legislação diz que quem quer disputar a eleição tem que estar afiliado num partido político 6 meses antes da eleição. E quando se define as candidaturas? Na convenção. Esses são os prazos limites, né? E a legislação permite isso, eu estou tranquilo para trabalhar dentro do que a legislação prevê. Secretário, ainda sobre essa questão, a Gisela Simona, que ocupa a cadeira enquanto o senhor está secretário da Casa Civil, ela deu uma entrevista dizendo o seguinte, que o senhor representa de fato a oposição à atual gestão municipal e que o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, seria uma continuidade da gestão atual. Eu posso falar por mim? Eu sou oposição a Manuel desde o primeiro dia que ele pisou naquela prefeitura. E sou crítico da gestão do Emanuel Pinheiro, né, desde que ele começou a gestão dele, né? Portanto, critiquei por diversas vezes os casos de corrupção na administração do prefeito Emanuel Pinheiro, critiquei o caos na saúde, critico uma cidade abandonada, cheia de buracos, esburacada, portanto sou crítico da má gestão, da incompetência e da corrupção, né? Então, portanto, posso falar por mim, sempre disse, eu e o Emanuel Pinheiro, hoje, água e óleo, impossível de se misturar. A Gisela acertou em relação ao senhor, em relação ao Botelho. Aí o Botelho tem que responder qual a posição dele com relação à gestão do Emanuel Pinheiro. Falando aqui ainda sobre o Botelho, a gente tem visto essa possibilidade dele sair do partido, ele tem falado muito sobre isso, e a gente tem visto também alguns membros do partido se colocando com certa preocupação de que se ele saísse, o partido iria rachar, e tem alguns que dizem até a gente não chegaria nem ao segundo turno. E aí, qual que é a sua opinião a respeito? Bom, primeiro a minha opinião é o seguinte, eu sou muito democrático e afeto a liberdade das pessoas, né? Ninguém deve estar obrigado a estar onde não quer estar, né? Portanto, a liberdade de escolha das pessoas para mim é essencial, né? Nenhum partido quer perder grandes lideranças, nem União Brasil, quaisquer que sejam elas, tá? Mas também não queremos prender lideranças que não queiram estar aqui, também, né? Portanto, sempre acho que dividir é pior do que somar, também, e isso é natural, né? Mas o resultado da eleição, eu não me atrevo a dizer qual será. Portanto, se vier a ter uma disputa, vamos dizer assim, eu não consigo dizer que se vier a ter uma disputa, União Brasil não irá nem para o segundo turno, né? Agora, tem muita água para passar debaixo dessa ponte, sendo bem sincero ainda, e as coisas estão muito antecipadas, as discussões começaram muito antes. Portanto, a gente tem muito diálogo a ser feito dentro do União Brasil, e a gente vai fazer esse diálogo, ou está fazendo já de alguma forma esse diálogo, e eu espero que o resultado do diálogo seja o melhor possível, tanto para o Botelho, quanto para mim, que são os nomes que estão aí, quanto para o partido, quanto para todas as lideranças. É isso que eu espero. E, como eu disse, nosso partido tem líderes e pessoas com maturidade suficiente para fazer esse diálogo, para extrair desse diálogo a melhor solução possível diante dessa situação que está aí. É isso que eu espero, né? Agora, não me atrevo a dizer qual será o resultado das eleições, porque essa é uma atribuição das pessoas, da população, no momento das eleições. Secretário, o presidente da Assembleia Legislativa, até num passado recente, ele era contido nas respostas. Mas, ultimamente, ele tem deixado muito claro, ele fala isso abertamente, né, que fecharam as portas para ele no União Brasil. Ele deixa claro isso, ele passa esse sentimento. E a gente ouvindo outras lideranças, Júlio Campos, Jaime Campos, sempre há uma tentativa de contornar essa situação de forma que o Botelho permaneça no União Brasil. Quando ele fala essa situação dele estar com as portas fechadas, o que a gente pode entender disso? Não sei, isso tem que perguntar para o Botelho, porque ele que está dizendo isso, está com esse sentimento, né? Eu estou vivendo esse processo do outro lado, né, com muita tranquilidade, né?
sei que existe uma questão a ser resolvida dentro do União Brasil, confio, na verdade, na legislação eleitoral, no que diz a legislação, estou disposto a fazer essa discussão no momento que a legislação prevê, que é a partir do momento do ano que vem, quando a legislação prevê. Confio também nos líderes do nosso partido. Portanto, eu acredito que a gente, como eu disse, vou repetir aqui, esse partido que é a União Brasil, que tem esses líderes, serão capazes de trazer para a mesa a melhor solução possível para essa questão, de forma muito tranquila, né? E então é isso que eu espero. E o mesmo problema que ele está enfrentando, né, que existe um impasse dentro do União Brasil, eu também enfrento, né? E cada um tem uma forma de ver essa questão. Eu vejo ela como uma questão que de fato existe, mas que a gente em algum momento terá que resolvê-la, mas no momento adequado, né? E conto, na verdade, com a melhor solução possível para esse impasse. Só mais uma, Marcinha, rapidinho sobre esse assunto. O senhor é secretário da Casa Civil, o senhor conversa com os poderes, o Botelho é presidente da Assembleia. E essa relação, como que... Tranquila. Eu sempre tive uma relação tranquila de diálogo. E vou continuar tendo, né? Eu, particularmente, como secretário-chefe da Casa Civil, eu já tive diversas vezes na presidência da Assembleia, conversei com o presidente Eduardo Botelho diversas vezes também sobre os temas que interessam ao governo. Acredito que é muito importante para o Estado de Mato Grosso, para o governo do Estado de Mato Grosso, manter essa relação respeitosa, harmônica entre governo e Assembleia, entre governo e Tribunal de Contas, entre governo e Tribunal de Justiça e o Judiciário, entre governo e Ministério Público. Esse diálogo é importante para que todos possam trabalhar com um único objetivo, que é fazer o melhor pelo Estado de Mato Grosso e pelos mato-grossenses. Portanto, saber separar muito bem o processo eleitoral do ano que vem a essa atribuição que me cabe hoje como chefe da Casa Civil e que cabe ao presidente Eduardo Botelho como presidente da Assembleia Legislativa é muito importante para o Estado de Mato Grosso e para os mato-grossenses. Portanto, como eu digo, esse processo para mim começou muito cedo, né? E o fato dele ter começado cedo, ele não pode atrapalhar, na verdade, tudo que foi construído até hoje. O Estado de Mato Grosso sair de um governo do Estado com dificuldade para ser hoje o Estado que mais investe no Brasil, não foi uma obra de uma pessoa só. Foi uma obra de muitas pessoas, com apoio da Assembleia, que foi importante para que isso acontecesse. E então temos muitos investimentos acontecendo, é um Estado protagonista no Brasil em muitas áreas, portanto a gente não pode perder isso. Então a gente precisa conseguir, né, continuar dialogando, separar bem essas questões, deixar o processo eleitoral para o momento certo e conseguir, na verdade, ter a maturidade suficiente para pensar neste momento no melhor para o Estado de Mato Grosso. E é isso que a gente tem feito, tem buscado diálogo com o presidente da Assembleia exatamente para preservar os interesses maiores do nosso Estado de Mato Grosso. A gente tem visto até ele falando, quando ele fala a respeito de mudança de partido, ele fala também que ele não deixaria de ser base do governador Mauro Mendes na Assembleia Legislativa. Então a gente vê esse entendimento, né? Mas nessas conversas, o senhor já chegou a falar com ele, olha, não sai não, conversaram sobre isso, olha, tentou convencê-lo de não sair? Para ser bem sincero, eu conversei uma vez com o Botelho sobre eleição, né? Ele mostrou o ponto de vista dele nessa conversa, eu mostrei o meu ponto de vista, né? Nós, obviamente, não chegamos ao entendimento, porque se chegássemos estava resolvida a questão, mas nos respeitamos, né? Nesse diálogo que tivemos. Foi a única vez que a gente conversou sobre essa questão. Uhum. E falando ainda sobre, para a gente fechar esse assunto, falando ainda sobre essa eleição aí 2024, a gente viu que já começaram as pesquisas, né? As pesquisas estão aí, né? Todo mês tem uma pesquisa, todo mês tem uma pesquisa. A sua pontuação, a sua colocação nessas pesquisas é algo que te preocupa nesse momento? De forma alguma. Pesquisa tem para todos os gostos. Teve pesquisa que eu saí com 5%, pesquisa que eu saí com 11%, né? Por exemplo, pesquisas locais aqui que eu saí com 5%, pesquisa nacional Paraná Pesquisa, eu saí com 11%. Mas para mim isso, neste momento, não tem tanta relevância, né? Por quê? Porque a gente tem inúmeros exemplos, né, de pessoas que largaram com 1, 2, 3% em campanhas eleitorais e se tornaram presidente da República, caso do Bolsonaro, governador do Estado de Mato Grosso, caso, por exemplo, do Blairon Maggi, aqui no Estado de Mato Grosso. Começou, a campanha tinha 1%, 2% e foi eleito governador do Estado de Mato Grosso. Mas como Blairon, a gente tem Zema em Minas, também,
Nós temos Tarcísio em São Paulo, que começou lá atrás e foi eleito governador, né? Nós temos diversos exemplos aí no país de governadores, presidentes, prefeitos. Se não fosse isso, a gente não ia ter nunca renovação política. Porque neste momento, os nomes mais conhecidos serão necessariamente os nomes mais lembrados. Portanto, não tenho preocupação com essa questão de pesquisa quantitativa. Eu acredito que as pessoas decidem de fato o voto no processo eleitoral, onde elas conhecem com maior profundidade o candidato, o que cada candidato propõe para a cidade, nesse caso de Cuiabá, né? O perfil desse candidato, se ele representa realmente aquilo que as pessoas querem para um prefeito ou um governador. Portanto, é muito cedo para ficar falando de pesquisa quantitativa na minha percepção. Só para ainda sobre as pesquisas, a gente viu também que eu acho que da última pesquisa, a Percent, estava colocando que o governador Mauro Mendes seria o melhor cabo eleitoral nesse momento para a eleição municipal. Isso te anima? Eu não tenho dúvida disso, na verdade, porque o governador Mauro Mendes, ele é um governador muito bem avaliado, né? Que foi um prefeito muito bem avaliado, e de um governo de muitas entregas verdadeiras. Portanto, isso obviamente faz com que o governador Mauro Mendes seja uma pessoa respeitada aqui no estado do Mato Grosso e na nossa capital. E que as pessoas, né, prestem atenção ao que ele tem a dizer para a sociedade mato-grossense e cuiabana, né? Portanto, não tenho dúvida que o governador Mauro Mendes é um bom apoiador. Mas numa campanha eleitoral, também vale muito a história de cada candidato. Eu tenho a minha história, né? Eu tenho a minha história de uma pessoa que muito jovem já era presidente de uma companhia multinacional com sede no Brasil e fora do Brasil e administrava essa empresa que tem um orçamento maior que a prefeitura de Cuiabá. Eu, com menos de 28 anos, era presidente de empresas multinacionais, né? Eu me formei muito cedo, eu fui o aluno mais jovem a entrar na engenharia. Quando eu entrei na engenharia, o mais jovem a me formar. Comecei trabalhando quando eu estava fazendo faculdade à tarde e de manhã, estudando à tarde e à noite numa empresa multinacional também. Depois fui contratado por essa empresa, fiz uma pós-graduação em administração de empresas. Então fiz uma carreira de administrador de empresas, depois entrei na administração pública, fui secretário de governo do prefeito Mauro Mendes, conheci aquela prefeitura, conheci os problemas da cidade, resolvemos alguns, tem projetos importantes feitos por nós aqui em Cuiabá. Depois fui eleito deputado federal, portanto também conheço como é que funciona o governo federal, a busca de recursos, e agora estou como chefe da Casa Civil também compartilhando com o governador Mauro Mendes essas experiências de boa gestão, boa administração. Portanto tenho minha própria história, né, para poder falar, e defendo uma mudança radical no que acontece hoje em Cuiabá. Esse é o fato. Acredito que Cuiabá tenha que sair dessa pauta da má gestão, do abandono, da corrupção, das ruas esburacadas, e que essa capital precisa ser bem administrada, com responsabilidade. E eu tenho absoluta convicção que a capital do estado do Mato Grosso, que é a nossa querida Cuiabá, é essa cidade forte, pujante, ela tem que voltar a ser protagonista do desenvolvimento do estado. Aqui a gente precisa concentrar as grandes oportunidades, a gente precisa aqui ser um celeiro de formação de mão de obra qualificada, a gente precisa ser sede das grandes empresas do estado do Mato Grosso, a gente precisa oferecer aos cuiabanos boas oportunidades de emprego, com boa remuneração, mas para isso a gente precisa ter uma cidade que cuide bem dos seus cidadãos, uma cidade que funcione, não uma cidade que a saúde pública funcione, que a educação funcione, que a gente ofereça infraestrutura urbana adequada para que aqui as empresas possam ficar aqui e que a gente possa aqui oferecer boas oportunidades. Eu não tenho dúvida que Cuiabá tem esse potencial, se for bem administrada, com responsabilidade e bem cuidada, sem perder, obviamente, a nossa grande característica como cidade, que é uma cidade de cultura muito forte, muito marcante, marcada pela nossa história, pelo Rio Cuiabá, com comida típica, com dança típica e de uma cultura muito acolhedora, o que facilita tudo para todos nós. Portanto, eu não tenho dúvida que Cuiabá pode sim bem representar esse estado tão forte e pujante como Mato Grosso e ser, de fato, a capital e a condutora das oportunidades do desenvolvimento desse estado. Agora, em setembro, o STJ deve julgar novamente aquela ação que pode afastar o prefeito Emanuel novamente do cargo.
E aí, qual que é a sua expectativa? Eu não tenho nenhuma expectativa porque o julgamento cabe ao judiciário, né? Mas eu tenho a minha visão. Na minha visão, o prefeito Emanuel Pereira já deveria ter sido afastado há muito tempo. Na minha percepção, né, um prefeito que foi flagrado enquanto deputado, ainda que seja enquanto deputado, né, colocando dinheiro público no bolso do paletó, né, não deveria continuar 8 anos como prefeito. Ainda mais que na continuidade da sua administração, nós temos a administração mais corrupta da história de Cuiabá, com 17 operações policiais, com 9 secretários presos ou afastados, e ele ainda continua cuidando do dinheiro dos cuiabanos. Portanto, eu acredito que, na minha percepção, por tudo que já aconteceu, pelo caso do paletó e pelas tantas operações policiais que se sucederam, o prefeito Emanuel Pinheiro não deveria estar mais cuidando do dinheiro dos cuiabanos. O senhor acredita que a gente vê que esse embate ele não é de agora, ele já leva algum tempo? O senhor acredita que somente após a finalização desse mandato que o governo do estado vai conseguir de fato fazer o que está fazendo em Várzea Grande em relação ao BRT aqui? Não, acredito que não. O Poder Judiciário também já decidiu. Nós estamos em vias de terminar o processo de aprovação da licença ambiental do primeiro trecho do BRT, que sairia ali da ponte do Atacadão, da Ponte Velha, ali perto do Porto, até a Igreja São Gonçalo Beira-Rio, e tendo o licenciamento pronto, da ordem de serviço para que as obras do BRT possam prosseguir por Cuiabá. Isso independe da prefeitura agora? Segundo o Poder Judiciário, independe da prefeitura. A gente viu também aí recentemente que, voltando a falar do prefeito Emanuel Pinheiro, que ele foi colocado numa pesquisa nacional como o 3º pior prefeito de capitais, né? Ele rechaça, ele fala que não é esse o cenário não é esse, pesquisa volútil e tal, e que ele garante, né, ele ainda volta a bater nessa tecla, sempre garante que ele vai fazer um sucessor, porque ele coloca, o povo é Nenel, o povão é Nenel, eu vou fazer um sucessor. Sua opinião, por favor, a respeito dessa confiança do prefeito? Olha, eu espero, na verdade, torço por uma mudança radical na administração da nossa cidade de Cuiabá. Como eu disse, Cuiabá, os cuiabanos não merecem seguir convivendo numa cidade que, ao meu ver, é uma cidade hoje abandonada pelo prefeito. Esburacada, basta dar uma volta pela cidade e pelos bairros de Cuiabá. Esburacada, né? Uma cidade absolutamente endividada, onde o prefeito descontou dos servidores públicos, né, suas verbas, né, previdenciárias, e depois não repassou, e portanto agora ele tenta com essa dívida parcelar essa dívida na Câmara de Vereadores. Deve, portanto, os servidores públicos, deve milhares de fornecedores, a saúde absolutamente caótica, que foi objeto pela primeira vez na história do Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público, decretar uma intervenção na saúde pública de Cuiabá, o que demonstra, na verdade, nessa decisão que o prefeito era incapaz, incompetente para tocar a saúde pública de Cuiabá, e sob a intervenção, com uma nova gestão, a saúde pública de Cuiabá avança, aonde não tinha remédio, passou a ter remédio. Quando a intervenção assumiu, faltavam metade dos remédios obrigatórios para terem nas unidades de saúde. Foram repostos. Faltava 30% de cada 3 médicos necessários, um faltava na unidade de saúde. Foram repostos, chamaram concurso, acabou o cabide de emprego nas unidades de saúde de Cuiabá. Saúde sem médico e sem remédio não existe. Por isso ela era caótica. Aonde não funcionava raio-x, olha o que acontecia nas unidades de pronto atendimento, as famosas UPAs. Não tinha raio-x funcionando. Os pacientes chegavam lá com o braço quebrado, com uma perna quebrada, eles tinham que aguardar, lotar uma ambulância para sair dali, ir para o antigo pronto-socorro, fazer um exame de raio-x, voltar, esperar que esse resultado do exame chegasse até a UPA para a partir dali ele ser atendido. Enquanto isso, ele ficava com dor, um atendimento que poderia ser resolvido em 1 hora, demorava 12 ou 24 horas. Porque o raio-x não funcionava, os raio-x voltaram a funcionar.
A UPA do Leblon, que começou a ser construída na época que o prefeito Mauro era prefeito, o governador Mauro era prefeito ainda, portanto, lá no ano de entre 2013 e 2016, né? Não foi terminada durante todo o período de Emanuel Pinheiro, a intervenção assumiu, terminou e inaugurou a UPA. 30 unidades de saúde da família estão sendo reformadas e melhoradas as suas estruturas. A fila de cirurgia que existia, cirurgias voltaram a acontecer na nossa cidade. Muitas cirurgias, modalidades cirúrgicas já esgotaram a fila. Tudo isso com uma gestão séria e responsável. Isso demonstra que com uma gestão séria, responsável, é possível sim melhorar muito o atendimento, o serviço público para as pessoas na ponta, que é o que interessa. Portanto, independente do que o Emanuel fala aí de continuidade, eu defendo uma mudança para nossa querida cidade de Cuiabá. Secretário, o senhor, até a gente acompanhando nas redes sociais, a gente percebe que o senhor está sempre ali com a interventora, visitando unidade de saúde. Aí com toda essa mudança que tem sido feita aí nesse pequeno espaço de tempo, ela seria uma boa secretária de saúde? Olha, a interventora Daniele, junto com toda a equipe de intervenção, porque ninguém faz nada sozinho, está fazendo, na minha percepção, um grande trabalho pela saúde pública de Cuiabá, né? Portanto, ela tem surpreendido bem a todos que acompanham este trabalho, né? Então é uma profissional extremamente competente, extremamente compromissada, portanto a gente está muito feliz de ver o desempenho da Dani, né? Eu chamo ela de Dani, mas da interventora Daniele à frente da saúde pública de Cuiabá. Agora, da mesma forma que é muito cedo falar de eleição, é muito mais cedo ainda falar de secretário de saúde, porque o secretário de saúde é uma atribuição do prefeito, e para ele poder nomear, ele precisa ganhar a eleição. Para ele ganhar a eleição, Fabinho ele precisa dos cuiabanos. Você viu o golpe da Vidala? Fabinho lá na Lencastre. Ou ela seria uma boa vice? E, portanto, também. É muito cedo para a gente falar de qualquer coisa nesse sentido. A única coisa que eu posso falar é que ela está fazendo muito bem esse grande desafio que foi pegar a saúde pública de Cuiabá na situação caótica que estava e ter enfrentado tudo isso, mesmo diante dos inúmeros boicotes que a intervenção teve que enfrentar, principalmente no início da intervenção. E aí é importante que se diga, não somente ao trabalho da Daniele, mas de toda a equipe de intervenção e de todos os órgãos que participam também do processo de intervenção, do Tribunal de Contas, que tem atuado de forma conjunta e firme para garantir o bom andamento da intervenção, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, do governador Mauro Mendes, que acompanha também a par e passo a questão da intervenção. Portanto, é um trabalho conjunto que tem dado certo na minha percepção. Fabinho, quero aproveitar a sua presença aqui para a gente falar sobre um assunto polêmico nacionalmente, que é a questão da liberação do porte de maconha. A gente está vendo que essa votação no STF já tem maioria. E aí, na sua opinião, quais serão as consequências? Eu acho que são consequências terríveis ao Brasil. O que a gente precisa entregar aos nossos jovens não é a liberação de porte de drogas, maconha, seja 50, 100 gramas. Eu vi a discussão do Supremo Tribunal Federal. Sou absolutamente contra. Eu sou a favor, na verdade, de leis mais duras e mais rígidas contra principalmente os líderes das organizações criminosas e traficantes de droga. A gente precisa ter, como tem em outros países, prisão perpétua para esse tipo de crime, porque as consequências são devastadoras das drogas dentro da família. Portanto, a gente não pode jamais legalizar a utilização de droga. A maconha, ela pode ser um incentivo a um jovem entrar depois para outro tipo de drogas também. Portanto, eu sou absolutamente contra. Eu espero, na verdade, que o Congresso Nacional possa rapidamente votar essa emenda constitucional que impede que o Supremo possa pensar em liberar maconha ou qualquer tipo de droga para utilização no nosso país. Porque seria até uma porta aberta aí para legalizar o tráfico, porque se você pode andar com tanto de maconha, você comprou da onde? No mercado que não foi, né? Sem dúvida alguma. Você imagina, eu sou pai de 2 meninas, imagina só minhas filhas numa festa, onde todo mundo que está nessa festa tem lá 50 ou 100 gramas de maconha no bolso, comprado de um traficante da esquina. Quer dizer, o traficante vem lá da casa da esquina sair vendendo droga dentro de uma festa que é legalizada no nosso país. Isso é um verdadeiro absurdo para mim. Portanto, absolutamente contra.
Ainda gostaria de saber sobre sua opinião, se é absurdo ou não. Outro fato nacional que tem sido discutido, que é a possibilidade aí, essa abertura do Brasil voltar a comprar energia da Venezuela. A gente sabe que você sempre já trabalhou, atuou muito nessa parte energética, tem todo um conhecimento a respeito. O Brasil não é autossuficiente? Precisaria comprar? O Brasil é absolutamente autossuficiente. O Brasil precisa se tornar completamente independente na questão energética. Portanto, esse país não precisa comprar, importar energia de nenhum outro país. Hoje, na verdade, nós somos superavitários em energia. Nós temos diversos empreendimentos no nosso país parados, porque a gente não precisa da energia, diversas termoelétricas paradas. E eu defendo, na verdade, a total independência energética do nosso país, né? E o Brasil não precisa ficar fazendo favor a nenhum país vizinho. O Brasil precisa primeiro cuidar das necessidades do seu povo. Nós temos muitas necessidades. É um país muito carente na área da saúde, muito carente na área de infraestrutura, muito carente na área da educação, para a gente tirar dinheiro do Brasil e poder investir em país vizinho como favor. Não, a gente precisa investir no nosso Brasil. Portanto, é isso que eu defendo. Que seja investido, então, aqui dentro para fazer essa energia aqui dentro, então. Exatamente. Nós temos aqui no Brasil fontes de energia renováveis inesgotáveis, né? Somos um país abençoado pelos nossos rios, abençoado pelo sol, pelos nossos ventos de energia eólica. Portanto, tem um potencial energético impressionante esse país aqui. Nós não precisamos importar energia de nenhum país vizinho. Conversa fiada, então. Eu acho que é mais para ajudar na custa do povo brasileiro que paga seus impostos. Deveria ver esse dinheiro reinvestido no nosso país como serviço público de qualidade para o próprio povo brasileiro. Mas aí a conta quem paga é a gente, né? Exatamente. Satisfeito, Abdala? Beleza. Fica aqui o presente do Conexão Poder para o senhor. O espaço, mais um. Esse o senhor pode deixar lá no gabinete da Casa Civil. Eu acho que ainda não foi nenhuma para lá. Não, para lá ainda não foi. O que o senhor tenha levado não foi. Não, então, mas eu já tenho, eu tenho mais 5 dessa aqui. Eu tenho mais 5 dessa aqui. Então eu tenho uma na minha casa. Precisamos lançar uma nova versão, então, para o senhor ter uma nova. Mas essa não é nova, essa era nova. Né? Essa do Repórter DVT. E fica o espaço aberto para suas considerações finais, algo importante que a gente não tenha falado e que seja legal colocar aqui. Eu quero agradecer muito mais uma vez ao convite para a gente estar aqui no Conexão Poder, ao grupo do Repórter MT também, ao Abdala, a você, Márcia, a todos. Quero agradecer muito o convite e me colocar à disposição. Eu agora nessa novo desafio de secretário-chefe da Casa Civil, a Casa Civil precisa estar aberta às demandas da sociedade mato-grossense como um todo. Portanto, estamos lá à disposição para a gente poder primeiro ouvir, entender as principais demandas do nosso estado de Mato Grosso e poder trabalhar para que a gente possa cumprir a nossa missão, que é entregar a cada mato-grossense um estado de Mato Grosso muito melhor. Continuar nessa trajetória do estado que mais investe no Brasil, né, bicampeão nacional em gestão fiscal, né, e certamente com grandes obras que vão marcar a nossa história. Eu falei aqui de algumas obras e vou falar de mais algumas marcantes para a história da nossa cidade. Por exemplo, pela primeira vez na história, um estado fez uma concessão estadual da ferrovia. Essa concessão estadual de ferrovia, que foi um trabalho conjunto do governo do estado com a Assembleia Legislativa, com a bancada federal, e aí destacar os senadores, senador Jaime, Margarete, Mauro Carvalho, Wellington Fagundes, vai trazer os trilhos de Rondonópolis até a nossa Baixada Cuiabana, a nossa querida Cuiabá, que é um sonho para nós, porque na verdade vai permitir que a gente possa industrializar a nossa cidade, criar emprego, oportunidade aqui, né? Como essa, o estado do Mato Grosso assumiu responsabilidades que não era dele. A BR-174 virou MT-174, está sendo asfaltado com recursos do estado. E só pode fazer isso um estado que tem uma gestão responsável com o dinheiro público, preparado para investir. A 163, que era um grande problema, que é a principal rodovia do nosso estado, que corta nosso estado de norte a sul e que transporta a grande maioria da nossa carga produtiva, ela estava concessionada pelo governo federal, uma rodovia federal concessionada. A concessionária, a empresa privada, não cumpria com seu contrato, não duplicava, a gente perdia centenas de vidas ali, uma rodovia intrafegável, né, e muito perigosa. O governo do estado assumiu a concessão num modelo único, inusitado e disruptivo no nosso país, assumiu a concessão e já iniciou as obras de duplicação. O que mostra quão eficiente
está sendo a gestão do governo do estado, aqui do estado do Mato Grosso. Portanto, o que a gente espera é poder dar continuidade e entregar a cada mato-grossense um estado muito melhor, com serviços públicos muito melhores, para que a gente possa ser um exemplo ao país. É isso que a gente espera e vamos trabalhar muito para isso. Eu acredito muito na fé em Deus e na força do trabalho e da dedicação. O senhor está com essa situação do Mauro Carvalho, parece que até outubro, aí o senhor volta para a Câmara Federal ou continua, e como que fica? Essa é uma decisão específica do governador, né? Mas entendo que eu vim em substituição ao senador Mauro Carvalho, que hoje é senador, portanto o governador decidirá meu tempo na Casa Civil, e eu estou à disposição do governador para o tempo que ele determinar que eu deva ficar na Casa Civil ou não. Estou muito tranquilo também em voltar para a Câmara Federal, se essa for a decisão, e continuar meu trabalho como deputado federal ajudando o estado do Mato Grosso e nossa Cuiabá. Tá certo, vamos acompanhar então, vamos ver quanto tempo, né, quando o senhor volta, até quando o senhor fica, e quais serão os próximos capítulos. É isso aí. Obrigada, Fabinho. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada, Abdala, e o pessoal que nos acompanhou até aqui.